Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que pode assustar muita gente: inferno. Você tem medo do inferno? Você sabia que o inferno, antes de ser um lugar lá no final de tudo, ele pode atrapalhar toda a sua vida? Isso mesmo. A nossa qualidade de vida fica em risco, ela pode piorar aqui por causa do inferno. Talvez você pergunte, como assim? Eu acho que o medo do inferno, ele cria muitos problemas na nossa vida. Um dos problemas é que esse medo nos rouba a capacidade de lidar com a nossa humanidade. Porque a gente faz a seguinte conta: o pecador vai para o inferno. Agora, a gente então não pode pecar. Mas, como a gente peca, a gente passa a viver esse dilema que atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento. Tem gente, por exemplo, que diante disso diz: eu peco mesmo. E esse pessoal se divide em dois grupos. Eu peco mesmo. Os que não entram em contato com a fragilidade, dão de ombros, não ligam para os erros e fazem isso com um nome de confiança na salvação. Do tipo, não importa o que eu faça, Jesus morreu por mim. E outros desse grupo são os que não sabem o que fazer com os erros e fecham os olhos também para os erros e levam a vida repetindo sempre os mesmos erros e não sai daquele lugar que é do tipo: eu nasci assim, eu sou assim, então fazer o quê? Mas tem outro problema que o medo do inferno traz, é que muita gente também, principalmente dentro das igrejas, esconde os erros porque quer passar a ideia de que é santa. Essas pessoas não se aceitam como são e vivem se enganando. Não reconhecem as suas fragilidades. E esses processos todos negam a nossa humanidade, que é frágil, e dificultam o crescimento espiritual. Porque a gente só cresce espiritualmente quando a gente reconhece as nossas fraquezas e limitações e dá o passo seguinte. Quando a gente assume os nossos próprios erros e propõe fazer diferente. Porque tem uma coisa impressionante: o medo é paralisante, ele impede que a gente cresça, aprenda, mude a direção da nossa história. Você sabia que tem gente que não é feliz por causa do medo do inferno? A pessoa quer tomar um vinho, mas não pode porque é pecado. Vai para o inferno. A pessoa quer ir ao teatro, não pode porque é pecado. Quer ir para o circo? De jeito nenhum. Então o medo, ele paralisa. Agora preste atenção aqui comigo. Se a vida é movimento e o medo do inferno paralisa, então eu chego à conclusão que o medo do inferno é um inferno, porque rouba o movimento, rouba a vida, você fica travado, sem crescer, sem amadurecer. Outra coisa que o medo do inferno faz é mexer com a culpa. Olha, a culpa só é boa se ela mostrar o que a gente errou e que precisa consertar. A culpa deve ser a consciência para a gente fazer melhor e bem. Se a culpa for um juiz que ataca o nosso ser, ataca a nossa integridade, ataca a nossa vida, essa culpa está contra Deus. Porque ninguém pode nos condenar, nem mesmo a nossa mente. Principalmente quando a nossa mente aprendeu com a religião a nos condenar. Não é o Evangelho que nos condena, e nem Jesus, é o uso religioso do Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia de que a gente não está condenado. Então, a sua mente não pode contrariar o Evangelho se quer viver bem e amadurecer. Preste bem atenção no seguinte: Deus criou tudo. Ele não criou o universo para que ele fosse contra nós, nos destruísse e nos condenasse. Mas ele criou tudo para que ele produzisse vida e colaborasse para que a vida prevalecesse. Então não há razão de ter medo. As coisas criadas não estão contra o propósito do Criador e, portanto, não podem estar contra nós. Precisamos aprender isso e entrar no fluxo da vida. Muitas vezes somos nós que estamos contra as coisas criadas. E aí a gente faz o inferno aqui na Terra. O que a gente pode fazer para não ficar paralisado pelo medo? Lembrar do seguinte: a gente é humano. E essa é a única razão pela qual a gente peca. O ser humano peca porque é humano. A gente peca porque não é Deus. Nós somos gente. E Deus sabe disso. Sabendo disso,
a gente precisa aceitar que vai errar, mesmo que não queira. E agora vem a parte mais importante. O que a gente faz com o erro? A gente se condena, contrariando o Evangelho e vivendo uma vida de segunda classe? Ou a gente confia no Evangelho? Confia que o Espírito de Deus conhece as nossas fraquezas, nos acompanha para que a gente aprenda com os erros e mude a direção da nossa vida. A gente crendo no Evangelho que Deus está com a gente para nos salvar dessa armadilha e vencer essa batalha. Qual caminho a gente quer trilhar? Nos Evangelhos, a gente vê que o oposto do medo é a fé. Vemos Jesus dizendo diversas vezes, não tenha medo, creia. Somente creia. Então você deve olhar para a sua vida, ver as furadas, as roubadas que se meteu e dizer para si mesmo, o que é que eu vou fazer com isso? Ficar aqui parado, remoendo, vivendo o inferno, com medo do inferno? Ou pegar isso tudo e fazer uma nova história? Entrar num novo movimento, em outra direção, a tal metanoia que eu já falei no episódio 2 dessa série. É você que decide se quer viver ou não. Esse foi o nosso papo de hoje sobre o medo do inferno, mas não acabou, porque vai ter um poema. Eu quero falar um pouquinho desse poema também. Mas antes disso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido algo novo, e eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando. Vocês são demais. Não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais, deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso também. Eu vou ficando por aqui, mas como eu disse, eu quero deixar vocês com um poema para que vocês possam refletir, que eu acredito tem muito a ver com isso que eu tenho falado, tanto lá no vídeo do Metanoia, como nesse aqui agora. É um poema do Alan Dias Castro. Aliás, eu indico o canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele é genial. O poema se chama Passo em Falso. E tem um trechinho que me chamou muita atenção, né? Quantos erros é necessário repetir até que se aprenda com ele? Seria perfeito se a gente aprendesse sem repetição, mas tanto ter repetido, eu estou aprendendo a buscar aperfeiçoamento e não a perfeição. E outro trechinho diz assim, o que você vai fazer depois de ter aprendido com o que fez? Mas é melhor deixar ele mesmo com a poesia, porque ele é que é o mestre dessa arte. Então, veja aí o poema com Alan Dias Castro. Quantas vezes é necessário repetir um erro até que se aprenda com ele? Seria perfeito se a gente aprendesse sem repetição, mas de tanto ter me repetido, eu estou aprendendo a buscar aperfeiçoamento e não a perfeição. Difícil é lembrar disso naqueles dias em que não adianta fechar a janela e nem culpar o mundo lá fora, porque o barulho é aqui dentro. Lá está aquela cara no espelho, sem coragem de se encarar, relembrando os julgamentos, ele é assim mesmo, nunca vai mudar. Mas é preciso começar levantando a cabeça. Corrigir um passo em falso começa por um pedido de desculpa sincero. E recomeçar é a melhor maneira de perdoar a si mesmo. Não porque alguém mandou mudar, mas porque sua vontade decidiu, eu quero. A chance que a gente pede para conseguir continuar vem um dia de cada vez. O que você vai fazer depois de ter aprendido com o que fez? Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Calma, está no fim do dia de hoje a linha de chegada. Continua. Um passo em falso pode mudar o caminho, mas nunca interromper a caminhada.